Olá, eu sou aluno de Educação Física da UERJ, da turma de 2020.2, turma 1, e eu vou estar tratando do atentado de Munique, da Olimpíada de 1972, realizado na Alemanha. Nesse fatídico atentado foi realizado um ataque à delegação israelense que estava competindo na Alemanha, na Olimpíada da Alemanha de Munique em 1972. Como foi tratado no vídeo anterior, os motivos eram: os palestinos queriam chamar a atenção para a sua causa, que era vista por eles como a invasão dos israelenses das suas terras. Em decorrência desse atentado, houve muitas consequências, e uma delas foi a criação pela Federação Alemã de uma polícia especializada no combate ao terrorismo, a GS-9. Ela foi exemplo mundial, principalmente na Europa, para a criação de especialistas em respostas a atentados como esse. Também, perto de mais ou menos 2 meses depois, houve um segundo atentado também na Alemanha, realizado por terroristas simpatizantes do Setembro Negro. Esses terroristas, o que eles queriam? Depois do atentado, 3 terroristas se entregaram às autoridades alemãs. E esses simpatizantes que sequestraram esse voo 615 da Lufthansa, eles queriam a libertação desses terroristas. Mesmo com os protestos das autoridades israelenses, os alemães procederam com atenderam às exigências desses terroristas, soltaram esses três presos, esses 3 presos que tinham sido responsáveis também pelo atentado de Munique, e eles foram soltos e foram em direção à Líbia, onde eles foram recebidos como verdadeiros heróis. Mas, obviamente, isso não iria ficar sem uma resposta por parte do governo israelense, que, através de uma ordem da primeira-ministra Golda Meir, solicitou ao Serviço Especial Israelense Mossad a realização da Operação Cólera de Deus. Essa operação ela ficou conhecida mundialmente pela ferocidade dela. Ela não foi responsável apenas pela morte dos 2 terroristas entre os 3 que foram soltos, mas também de outros simpatizantes do grupo em vários países. O mandante ele escapou dessas operações e ele veio a falecer 3 de julho de 2010 em Damasco, na capital da Síria, de falência renal. Outra resposta ao atentado também foi o bombardeio aéreo feito pelas forças israelenses a posições de grupos palestinos na Síria, no Líbano, e apenas 2 dias também desse atentado, a Força Aérea Israelense ela realizou ataques aéreos em posições sírias no Líbano e na Síria, de forma muito agressiva. Isso foi uma resposta internacional para não demonstrar fraqueza perante esses atentados. Isso foi uma mensagem para qualquer grupo que viesse a realizar um atentado contra Israel, essas seriam as consequências. Infelizmente, todas as reparações às vítimas, aos familiares das vítimas, demorou décadas para acontecer. A reparação financeira feita pelo Estado alemão a esses familiares girou em torno de mais ou menos 3 milhões de euros. E esse valor foi dividido entre os familiares das vítimas. E apenas em agosto de 2016, nas Olimpíadas do Rio, foi realizada uma cerimônia na qual foi lembrada os 11 mortos e onde foi prestada uma homenagem aos seus familiares. E nós não podemos esquecer do contexto histórico que envolveu esse atentado, porque não foi só pura e simplesmente a motivação de querer chamar a atenção para uma ocupação israelense do Estado da Palestina, mas esse conflito ele tem raízes históricas profundas, que é a criação do Estado israelense, que foi um projeto orquestrado pela Inglaterra, que pós Primeira e Segunda Guerra Mundial e desmonte do Império Otomano, pegou uma parte da região do Levante e criou o Estado de Israel. Era uma ideia já ventilada por grupos israelenses, e esse movimento de reconquista daquele território por parte dos israelenses antes da Primeira Guerra Mundial era visto como uma herança histórica, já que o primeiro reino dos hebreus pós saída do Egito foi estabelecido naquele local. É importante notar que não apenas no aspecto
da violência, essa Olimpíada ficou marcada, mas também tem algumas curiosidades muito interessantes. Por exemplo, a Olimpíada foi a primeira a contar com um mascote. Esse mascote ele foi chamado Salson, mais conhecido aqui no Brasil como Salsicha. Essa raça foi escolhida por primeiro pelo fato dela ser muito popular na Alemanha e por ela concentrar muitas características vistas como referências de um atleta, como a tenacidade, a resistência e a inteligência. Pela primeira vez, o juramento olímpico também foi realizado pelos juízes com o intuito de criar uma harmonia maior entre os mesmos e os atletas. E pela primeira vez, uma Olimpíada foi transmitida em rede nacional pela Rede Globo de televisão. E para finalizar, eu vou fazer uma leitura da fala de uma viúva do treinador de esgrima que foi feita aqui no Rio de Janeiro, nessa Olimpíada feita em 2016. Anke Spitzer, viúva do treinador de esgrima, proferiu a seguinte frase aqui: se você esquece a história, você não tem futuro. Se você esquece a história, você poderá fazer a mesma coisa de novo. É extremamente importante, porque nós sentimos que esses atletas pertencem a uma família olímpica internacional. E eles não os reconheciam. Ninguém fazia questão de lembrá-los. Ninguém queria falar sobre isso. Depois de 44 anos, nós pensamos que eles são membros de uma família olímpica e eles devem ser lembrados.